Gisela Garcia está a coordenar um estudo sobre temperatura e saúde pública em Cabo Verde. Os resultados preliminares acabam de ser apresentados e o que é que esses resultados nos dizem? Pronto, o estudo tem como objetivo compreender os limites da temperatura extrema em Cabo Verde e o seu impacto na saúde pública em relação aos desfechos e os eventos relacionados à saúde. De forma prática, é avaliar a associação entre ondas de calor, exposição principal e diferentes desfechos, né? Nós temos um grupo de condições de saúde que são doenças infecciosas, dermatológicas, crônicas, psiconeurológicas, estresse térmico e desidratação, que a literatura já aponta que podem estar associados a extremos de calor. Só que em Cabo Verde nós não temos nenhum indicador, uma evidência científica que faz com que possamos afirmar isso. Com certeza, para a realização desse estudo, tiveram que fazer algum levantamento estatístico do registro das temperaturas. O estudo é implementado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Então, o INMG disponibilizou os dados históricos de temperatura e para primeiro identificar qual o índice de conforto térmico de Cabo Verde, definir a onda de calor, né? Para Cabo Verde existe uma definição a nível global, mas é preconizado pela Organização Mundial de Meteorologia que cada país, dado a sua diversidade e particularidade, deve definir o seu próprio conceito de onda de calor. Então, desde início do ano, janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, temos trabalhado com os dados meteorológicos disponibilizados pelo INMG para essa definição inicial de índice de conforto térmico e onda de calor e, concomitantemente, o Instituto Nacional de Saúde Pública tem feito a coleta de dados em diferentes centros de saúde, delegacias de saúde, na verdade são 7, né? São Vicente, no Mindelo, Sal e Praia, que recolhemos dados retrospectivos, portanto, de 2019 a 2024, e para Brava, Fogo e Ribeira Brava está sendo recolhido dados prospectivos, dados mais transversal desse ano, no sentido de realizarmos uma projeção para os próximos anos. Foi apresentados os resultados preliminares relacionados principalmente aos primeiros objetivos que têm a ver com os dados meteorológicos, mas também conseguimos, tendo em conta que já estamos numa fase avançada de coleta de dados a nível dos serviços de saúde, conseguimos também apresentar os resultados parciais dessa análise da associação entre ondas de calor e as condições de saúde que eu já referi aqui. Se eu entendo bem, há um limite que o ser humano suporta. Em Cabo Verde já podemos saber que limite é este? A ideia principal é ter esse parâmetro no nosso país, então com o nosso estudo conseguimos traçar os limites de onda de calor e conforto térmico ainda para essas 3 ilhas que nós já temos dados meteorológicos históricos bem contundentes. Digo isso porque, por exemplo, na Ilha de Sal,
Os dados foram analisados dados de 1997 a 2024, então já dá para ter uma noção a nível do tempo, da temporalidade e de como podemos definir o extremo do calor, o extremo da temperatura para Sal. O mesmo exercício foi feito para São Vicente e para a praia. Por exemplo, Sal definiu-se que ao longo dos anos, o mês de setembro é o mês que tem sido mais quente e apresentado limites extremos de calor, então ondas de calor. Como está a pensar, né? Ainda estamos numa fase de discussão, uma discussão bem avançada, porque esses limites têm sido estabelecidos nos parâmetros recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia, Organização Mundial da Saúde. Então, estabelecemos que uma temperatura 5 graus Celsius a mais do que a temperatura máxima do anual da Ilha do Sal ou da ilha ou em Praia ou São Vicente, em 3 dias consecutivos já se configura como situações de onda de calor. Por exemplo, determinou-se a partir dessa análise de dados que na Ilha do Sal a temperatura máxima ronda por volta de 30,5 graus Celsius, né, centígrados. Então, para estabelecer, para que haja a onda de calor nessa região, a temperatura teria que estar por volta dos 36 graus Celsius e por 3 dias, né? Então, assim se configura. Então, o mesmo acontece com São Vicente, que tem apresentou uma temperatura máxima também por volta dos 31 graus Celsius, com mês de setembro apresentando temperaturas e ondas de calor mais frequentes comparando aos outros meses. Na cidade da Praia, a temperatura máxima ronda por volta dos 32 graus Celsius, então ainda mais maior comparado com as outras 2 ilhas, e assim vamos estabelecendo e definindo esse limite da temperatura extrema, o que, com o passar do limite, terá impactos a nível de saúde, e isso também que pretendemos analisar com estudos e temos analisado. Os dados disponíveis mostram que São Vicente, Sal e a cidade da Praia ultrapassaram o limite estabelecido alguma vez? Por exemplo, no ano de 2023, setembro de 2023, foi o ano mais, foi o mês, não é? No ano mais quente entre esse período de tempo de 1997 para 2004. Então, 2024. 2023, né? Porque analisou-se os dados, a série histórica de 97 a 2024 e constatamos que o ano de 2023 foi o ano mais quente e teve picos de ondas de calor mais frequentes no mês de setembro. E isso também para São Vicente também 2023, para a cidade da Praia, se não me engano, 2012, que foi um ano mais crítico em termos de ondas de calor, temperaturas extremas. Então, a análise desses dados nos mostra que, à medida que os anos vão avançando,
os limites dos extremos de calor vão aumentando. Então, nós temos a parte do clima apresentando ondas de calor e temperaturas extremas mais frequentes nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Para ter esses dados é preciso ter sensores para medir permanentemente a temperatura. Exatamente. Sal é uma ilha que já tem sensores, né? E nós utilizamos dados de sensores térmicos da Ilha do Sal, como eu disse, desde 1997 até 2024. São recentes, os dados foram de 2001, né, até 2024, e praia nós temos dados mais recentes comparado com as outras ilhas, que são dados de 2008 a 2024. Por quê? Praia já tinha sensor, só que foi trocado. Então, como foi trocado, inicia-se a contagem a partir dessa troca dos sensores. Então, é por isso que os dados analisados de praia para esses estudos é desde 2008 a 2024. O objetivo é ter sensores em todas as ilhas. Manifestamente, a Ilha do Fogo deverá ser a ilha onde há mais calor, a temperatura mais elevada, mas não há sensores ainda. Sim. O estudo, acho que é importante referir que esse estudo tem o apoio técnico e financeiro da cooperação luxemburguesa, LuxDev. E no estudo será contemplado a aquisição de novos sensores térmicos a serem instalados, né, na Ilha do Fogo, Ribeira Brava, como ainda um projeto piloto, porque a ideia é ter sensores térmicos em todas as ilhas para que possa haver uma monitorização mais frequente e que possamos também ter indicadores de todas as ilhas e consigamos ter essa definição diversificada do que se configura a onda de calor para as 9 ilhas e o índice de conforto térmico, dada a diversidade, né, e a particularidade de cada ilha também. O objetivo é ter um elemento nacional, definir um teto nacional, a partir do qual é preciso tomar medidas. O principal resultado desse projeto é traçar alertas precoces em termos de meteorologias e saúde. Por isso que nós estamos nessa fase de avaliar, né, de cruzar esses dados, né, da saúde, meteorologia, climáticos e saúde, para avaliar a associação e identificar quais condições de saúde estão mais associados a ondas de calor e aos extremos de calor, e assim gerar uma plataforma de alerta precoce, conseguir ter subsídios para implementar programas, políticas em termos de saúde e temperatura que agem não só na prevenção, mas também que possam dar respostas rápidas nesse contexto. Mas, entretanto, já é possível determinar o que fazer para reduzir o efeito dessas temperaturas. Nós verificamos que nem sempre os centros urbanos em Cabo Verde têm, por exemplo, a quantidade de sombra necessária. Eu estou a referir-me aos jardins com árvores. O estudo também busca compreender também os locais, as localidades com maiores índices de extremos de calor, mas também onde tem mais pessoas em situações de pessoas vulneráveis e em situações de maiores vulnerabilidades. Por exemplo, pode haver uma localidade que periodicamente tem situações de extremos de calor e ondas de calor recorrentes, mas não tem pessoas lá vivendo.
não tem o impacto que teria numa localidade onde há situações, né, frequentes de extremos de calor e ali vivem pessoas com diferentes condições sociais e econômicas. Então, pensar o estudo com o impacto que vai, além da questão da alerta precoce, também focar na prevenção e nas medidas de adaptação às mudanças climáticas. Os centros urbanos em Cabo Verde, da forma como estão edificados, permitem reduzir o efeito de elevadas temperaturas? Centros urbanos carecem ainda de medidas mais adaptativas, né? E nós ainda não temos. Por isso, a partir desse exercício que estamos a fazer, podemos identificar, mesmo nos centros urbanos, mesmo nas zonas rurais, localidades de maiores riscos, e ali levar medidas mais adaptativas, né? Porque as alterações, as mudanças estão acontecendo, né? Mais árvores, mais água a circular? Exatamente, mais árvores, mais água, serviços de saúde mais preparados para assistir o número de indivíduos a procurar assistência, mais espaços verdes, mais espaços de sombra. Então, todas essas medidas, mais espaços refrigerados, né? Então, todas essas medidas são necessárias para que possamos adaptar, né, a esse aumento da temperatura.